Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Física 1. Essa é a semana 2 do nosso curso, onde nós estamos falando sobre as leis de Newton. E na aula de hoje a gente vai falar sobre a segunda lei de Newton. Então, para falar sobre a segunda lei de Newton, vamos considerar inicialmente o seguinte exemplo. Considere que a gente tem um bloquinho de massa m, esse bloquinho está sobre uma superfície. Digamos que ele pode se movimentar nessa superfície sem atrito, e ele está preso aqui a uma mola, de forma que quando eu movimento esse bloquinho, movimentei o bloquinho aqui, a mola vai ser distendida de uma certa distância x. Então aqui eu tinha a posição inicial do bloquinho e eu movimentei ele uma distância x. Se eu soltar o bloco, o que acontece? Se eu soltar o bloco, a força em que a mola está aplicando sobre o bloco faz com que ele se movimente para a esquerda com uma aceleração A. Então, essa força vai romper o estado de repouso do bloco, fazendo com que ele se movimente de forma acelerada. Então, a segunda lei de Newton, o que é que ela diz sobre esse movimento do bloco? Ela diz o seguinte, a ação de uma força sobre um corpo, ou seja, no caso aqui, a ação da força da mola sobre o bloco, lhe confere uma aceleração que está na direção e sentido da força. Então, essa aceleração que é gerada pela mola aqui, ela está na mesma direção e no mesmo sentido da força que a mola aplica sobre o bloco. Então, a mola está puxando o bloco, Então, está puxando. Então, a direção da força vai ser a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração que esse bloco vai ter. E essa força tem uma magnitude que é igual a massa multiplicada pela aceleração. Então, a segunda lei de Newton a gente pode resumir através da seguinte equação. Força, que é um vetor, tá? Então, o vetor força é igual à massa do bloquinho multiplicado pela aceleração que é causada no bloco pela atuação dessa força. Então, essa é a nossa definição de força, e a unidade da força no Sistema Internacional de Unidades é o Newton. Então, a unidade de massa é o quilograma, e a unidade da aceleração é o metro por segundo ao quadrado. Essa unidade, então, composta do quilo multiplicado por metro por segundo ao quadrado é o equivalente ao Newton. Então, Newton é a unidade de força no Sistema Internacional de Unidades. E assim como a primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton ela só vai ser válida quando o referencial for um referencial inercial. Tá? Em referenciais não inerciais, a gente tem que fazer alguns ajustes. Então, vamos considerar alguns exemplos em que a gente pode ver essa segunda lei de Newton agindo. Então vamos considerar aqui alguns exemplos de forças. Por exemplo, digamos que a gente solta uma maçã, deixa ela cair. Essa maçã, durante a sua queda, ela tinha uma certa aceleração. Então a aceleração, que era a aceleração da gravidade, que a gente já viu, cujo módulo é 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas como eu estou representando aqui vetorialmente, então eu estou colocando o sinal negativo, porque ela atua no sentido negativo do eixo y, se a gente considerar que o eixo y é positivo quando aponta para cima. Bom, então essa é a aceleração a qual essa maçã está sujeita, e se ela está sujeita a uma aceleração, é porque uma força causou essa aceleração. Nesse caso, a força que causa essa aceleração é a força gravitacional. Então, a força gravitacional ela é a massa, novamente, multiplicada por uma aceleração, só que agora a aceleração é g, a aceleração da gravidade. Então, a força gravitacional, que na maioria dos casos a gente vai chamar de peso do objeto, vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade, ou seja, menos mg na direção y. Agora outro exemplo, vamos considerar que essa maçã ela não está mais caindo em queda livre, e sim está em repouso sobre uma mesa. Nesse caso, a força gravitacional continua agindo, então a maçã continua tendo peso. Só que como ela está em contato aqui com a mesa, surge uma outra força sobre a maçã.
que é a força normal. Então é a força que a mesa está fazendo sobre a maçã. Então eu tenho a força gravitacional aqui e a força normal. Nesse caso, então, eu vou ter duas forças agindo sobre o mesmo corpo. E como o corpo está em equilíbrio, ou seja, a aceleração dele é nula, a gente pode dizer que a força resultante, que é a soma das duas forças que agem sobre o corpo, força resultante sempre é massa vezes aceleração, só que como o objeto está em repouso, a aceleração é nula. Então a soma das forças resultantes é igual a zero nesse caso. A gente pode eliminar aqui os vetores, uma vez que essas duas forças estão na mesma direção, que é a direção y, só que uma é positiva, que é normal, e outra é negativa, que é o peso. Então a gente chega nessa equação, normal menos o peso igual a zero, ou normal igual ao peso. Então, essa situação, o módulo da força normal é igual ao módulo da força peso, ou seja, massa vezes gravidade. Então, a aceleração, ela sempre é causada por uma força resultante que atua no corpo. Não é que um corpo tem uma força agindo sobre ele, não é que ele vai entrar em aceleração. Ele pode entrar em aceleração se a força resultante que atua sobre ele for diferente de zero. Nesse caso aqui, o corpo não entra em movimento, né, não vai ter aceleração, porque a força resultante é igual a zero. Pode acontecer também da gente ter um corpo em movimento, mas a força resultante que atua sobre ele é ser nula. Tá? Isso pode acontecer. Então, se essa maçã estivesse se movimentando para cima ou para baixo, enfim, com uma velocidade constante, então isso significaria que você não tem, se a velocidade é constante, não tem aceleração, então não tem força resultante agindo sobre o corpo. Mas mesmo assim ele pode estar em movimento.